Jesus ele está voltando de Gadara, aonde ele expulsou demônios de um jovem. Quando Jesus ele chega à outra margem da praia, ele se depara com uma grande multidão. E dentro dessa grande multidão, um homem chamado Jairo. Jairo ele era um dos principais da sinagoga. Trazendo para o dia de hoje, era como se fosse um pastor, um rabino daquele tempo. Ele era alguém que tinha muita influência. Ele era alguém que conhecia Jesus, mas conhecia Jesus apenas por ouvir falar. Por que por ouvir falar? Porque ele não tinha intimidade com o mestre. Muitas pessoas que nós conhecemos conhecem Jesus apenas por ouvir falar, mas Jesus quer que eles também venham ter a mesma intimidade que eu e que você, que nós temos com Ele. O Senhor, a todo momento, Ele está sempre de braços abertos para que nós possamos nos chegar a Ele, para que o seu povo possa chegar a Ele. E claro, o Senhor ele sempre vai criar circunstâncias, o Senhor ele vai sempre criar situações para que o homem ou a mulher venha ter um encontro com Ele. Este homem, ele está passando por um período difícil da sua vida. Por quê? Porque existe coisa na nossa vida que quando a gente perde, ou quando nos é tirado, ou quando toca em nós suportamos. Quer ver uma coisa? Quando você perde um emprego, a porta de emprego ela se fecha, você até sente aquela pancada, você até sente aquela dor porque você tem conta para pagar, você tem pessoas para alimentar, você tem situações que você precisa quitar, mas uma porta de emprego ela não para a tua fé, uma porta de emprego ela não te paralisa, uma porta de emprego ela não faz com que eu e você venhamos morrer no meio do caminho. Uma porta de emprego nós conseguimos dar a volta por cima, porque daqui a pouco abre-se um bico, daqui a pouco abre-se uma portinha, daqui a pouco Deus abre uma outra porta e nós conseguimos nos manter. Existem situações também que podem fazer com que eu e você possamos até pensar em parar, em desistir, mas nós conseguimos dar a volta por cima. Mas existe uma área da nossa vida que quando ela é afetada, quando ela é abalada, muitas das vezes nós sentimos a pancada. E nem sempre é o inimigo que ataca, porque o crente que tem Jesus na sua vida, o inimigo é proibido de entrar na sua casa, porque quando ele bate na porta da sua casa, quem abre a porta é Jesus. Então muitas das vezes o crente sempre vai colocar a culpa no inimigo. Foi o inimigo que fez isso, foi o inimigo que fez aquilo ali, foi o inimigo. E nós damos tanta força, tanta legalidade para que o inimigo venha ganhar força sobre a minha vida e a tua vida, quando na verdade ele não tem tanto poder assim. Ele tem um certo poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o nosso Deus. Quem dá a última palavra sobre a minha vida e a tua vida é Deus. Muitas das vezes a situação, quando acontece comigo e contigo, é porque Deus está permitindo. Muitas das vezes não é Ele que coloca, mas Ele permite. E quando toca na área da família, é a área onde nós mais sentimos. Vou dar um exemplo para vocês. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 23, vai falar sobre Davi. Davi, quando ele chega na cidade de Ziclag, ele está fugindo do rei Saul, e ele encontra essa cidade como um esconderijo, como um porto seguro. Ziclag era uma cidade filisteia, ou seja, inimiga do povo de Israel. Mas quando Davi chega até aquele rei filisteu ele permite que Davi fique naquela cidade. Dado o momento, o rei filisteu está fortalecido, e agora ele vai atacar o povo de Israel, e ele convoca Davi para a guerra. Mas quando ele percebe que Davi também é um israelita, e no meio da peleja ele iria pular para o meio do seu povo, porque o israelita ele não luta contra o próprio povo, o crente ele não pode lutar contra o próprio crente, o crente ele não pode torcer para o crente se dar mal, independente da denominação, independente da fé, independente do credo, nós não podemos torcer pelo mal de ninguém, principalmente o nosso próprio povo. Davi ele é dispensado da guerra, porque o rei sabia que ele iria se voltar contra eles, porque eles eram inimigo do povo de Deus. Davi ele é dispensado da guerra e ele volta para a sua cidade. Quando ele volta para a sua cidade, ele tem uma triste surpresa. Por quê? Porque os amalequitas invadem Ziclag. Os amalequitas queimam a cidade a fogo. Os amalequitas roubam todos os bens de Davi. Mas o que mais vai doer, o que mais vai abalar a Davi e aquele povo
é porque o povo amalequita, ele leva a família de Davi, ele leva a família de todo aquele povo, mulheres e crianças. Muitas das vezes, quando toca num bem, ou quando um bem queima, ou quando a gente perde, a gente até sente, mas isso não faz com que o meu coração e o teu coração venha se entristecer ao ponto de sentir aquela dor na intensidade. Muitas das vezes, quando a gente perde algo que materialmente pode ser importante, a gente consegue dar a volta por cima. Mas quando toca na família, quando você perde alguém querido, quando algo de importante é levado, você sente aquela pancada, porque é diferente. E Davi chorou, diz o texto. Mas o que fez Davi mover o coração de Deus ao seu favor não foi o choro. Ainda que a Bíblia diga que o choro pode durar a noite, mas a alegria ela vem pela manhã, mas não é o teu choro, não é o meu choro que vai fazer com que o coração de Deus se volte ao meu favor e ao teu favor. É o que você vai fazer depois do choro. Porque chorar faz parte. Chorar é normal. Chorar faz bem os olhos. Mas o chorar por chorar não faz diferença nenhuma. Mas a Bíblia vai dizer que Davi, após o choro, ele entra na casa de Deus e ele pede a direção a Deus. Senhor, é para mim ir atrás dos amalequitas ou é para mim não ir? Deus responde a Davi, por causa da posição que ele tomou. Após o choro, você precisa se posicionar. Não fique como, não vou conseguir, não tem mais jeito, eu vou lá. Ei, Deus te chamou como um varão, uma varoa para a guerra, para pelejar. E se Ele te chamou, Ele vai te dar vitória. Aquilo que Ele pôs nas tuas mãos é muito mais poderoso do que aquilo que o inimigo tem para te paralisar. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele toma aquela direção, aquele posicionamento, ele vai atrás daquele povo, Deus entrega aquele povo nas mãos de Davi. Aquilo que o inimigo tirou momentaneamente, Deus restituiu. Eu não sei o que o inimigo tirou da tua vida. Eu não sei que área o inimigo tocou na tua vida. Eu não sei se foi na tua família, eu não sei se foi nos teus filhos, no teu casamento, mas fica tranquila, porque aquilo que o inimigo tirou, o Senhor irá restituir. E você vai ver que vale a pena servir a esse Deus. Jairo, ele era alguém que tinha uma grande importância. Ele era alguém que tinha uma grande sabedoria. E ele ouvia falar dos feitos de Jesus. E por ele ouvir falar dos feitos de Jesus, no momento que ele estava precisando de dor, de luta, quando ele olhou para um lado e não tinha amigo para socorrer, quando ele olhou para o outro lado e viu que o dinheiro também não poderia resolver o seu problema, ele entendeu que ele tinha um amigo que ele precisava conhecer. E mais do que conhecer, ele precisava ter intimidade com ele. A Bíblia diz que quando Jairo chega até Jesus para tocar, ele se prostra a Jesus, ele adora Jesus, e ele fala: Senhor Jesus, a minha filha está morrendo, vamos comigo porque o Senhor vai ressuscitar, ela vai voltar a ter vida, ainda tem vida aí. Se o Senhor for, ainda tem vida aí. Se o Senhor for comigo, vai se resolver o meu problema. E Jesus, quando olha para aquele homem, ele vê fé dentro do coração daquele homem. E o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é a fé. Porque não adianta eu estar aqui ministrando, o pastor Carlos ministrando, o pastor Deus ministrando, ou alguém aqui está ministrando a palavra de Deus e você não crê. Você precisa crer que Deus, Ele é fiel, que Deus, Ele é bom, que Deus, Ele é poderoso e que Ele pode fazer todas as coisas. Ele pode não fazer no momento que eu e você queremos, mas Ele sempre vai fazer na hora certa e no momento exato. A Bíblia diz que quando Jairo chega até Jesus, ele entrega o seu problema nos pés de Jesus. Senhor, está aqui nas tuas mãos porque eu sei que o Senhor pode resolver. Essa é a diferença do crente para o ímpio. Porque o crente, ele entrega o problema nos pés de Jesus e espera. Não é isso? Ele tem paciência. Ele não é ansioso. Não é verdade? Ou não? Porque uma vez que nós entregamos, nós precisamos confiar. Por quê? Porque Ele vai agir. Mas na maioria das vezes nós entregamos o problema
E aí? Nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo, e dessa maneira dá tudo errado. Mas quando nós aprendemos que a palavra de Deus ela é viva, mas para ela ser viva nós temos que viver ela. Uma vez que você entrega, você precisa confiar, porque Deus ele vai agir. Quando Jairo ele entrega o seu problema nas mãos de Jesus, ele espera. Por quê? Porque havia uma grande multidão seguindo Jesus. E Jairo está ali, Senhor, vamos lá. E o Senhor fala para ele, Jairo, só um minutinho, espera só um pouquinho, eu vou resolver, mas calma, porque tem uma outra pessoa que está precisando muito mais do que você. Muitas das vezes acontece isso comigo e contigo. A gente está desesperado, preocupado com nossos problemas, lutando as nossas lutas, e muitas das vezes quando você olha para um lado, quando você olha para trás, ou quando você olha para frente, você vê outras pessoas passando por uma prova muito maior e pior do que a sua. E você vai entender que você tem tudo. E muitas das vezes você ainda está reclamando de tudo aquilo que o Senhor te deu. Porque muitas das vezes o crente está desempregado, aí ele pega uma porta de emprego. Aí Deus abre. Aí quando Deus abre a porta de emprego, ele pode falar, não sei o que você vai falar, ele reclama, mano. O salário está pouco, estou trabalhando muito, mas quando está desempregado, está pedindo uma porta de emprego. Está sozinho, está na prova, está na luta. Senhor, envia uma varoa. Senhor, envia um varão. Aí Deus vai lá, ajeita as coisas, envia. Passa-se um tempo, não estou mais aguentando. O varão ignorante. Tem muita gente que queria ter uma porta de emprego igual a sua e não tem. Tem muita gente que gostaria de ter um casamento igual ao seu e não tem. O meu filho está para pastor, não estou mais gostando desse menino, vou internar. Tem muita gente que gostaria de ter um filho e não tem. E muitas das vezes as pessoas reclamam de barriga cheia. E Jairo, ele ouve o que Jesus falou para ele e ele espera. Porque havia uma pessoa que estava mais precisando ou mais necessitada do que a causa dele. Havia uma mulher padecendo pelo fluxo de sangue. Eu sei que vocês conhecem essa história. E eu fico olhando Jairo, ele vendo toda aquela situação, ele precisando, ele desesperado, e Jesus falou assim: ei, Rafael, calma, eu estou contigo. Senhor, eu estou precisando, e como é que... Ei, calma. O problema é que nós ainda não aprendemos a esperar o tempo de Deus, a esperar aquilo que Deus nos prometeu para que venha se realizar no tempo dele. Enquanto não acontece, nós sempre vamos tender a murmurar, a reclamar. A Bíblia diz, lá no livro de Lucas capítulo 5, que Jesus pega um homem parecido comigo e contigo, chamado Pedro. Esse homem não tinha pescado nada, pastor Carlos, não tinha de nada, zero. Esse homem estava triste, estava desanimado, ele estava dobrando a rede. Tudo que ele queria era chegar na sua casa, tomar um banho, descansar, porque naquele dia deu tudo errado. Lembra aquele dia que você saiu, que você pensou que ia dar tudo certo, você até jejuou, você orou, você dizimou, você veio para o culto, você agradeceu, e quando você chegou lá, não saiu da maneira que você queria? Já o Pedro estava dessa mesma maneira. Ele lançou a rede e não pescou nada. Só que vem Jesus, e quando Jesus se depara com Pedro, ele vai falar assim: Pedro, posso entrar no teu barco? Aí Pedro falou: foi para o lado, foi para o outro. Tá bom, sim, pode entrar. Aí Jesus entra no barco de Pedro. Pedro, afasta um pouquinho. E a multidão se aperta, a multidão envolve aquele local onde estava Jesus. Agora está Jesus usando o barco de quem não pescou nada para abençoar toda uma multidão. Aí está Jesus no barco de Pedro: Deus, me cura. Aí Jesus: receba a tua cura.
Glória a Deus. Senhor, o meu marido está enfermo, receba a tua cura. E Pedro dentro do barco, não pescou nada. Jesus está usando o barco de quem não pescou nada para abençoar outras vidas lá fora. Você muitas vezes pode estar pensando: Senhor, não está acontecendo nada na minha vida, e eu tenho que louvar, eu tenho que orar, eu tenho que orar no lar, eu tenho que subir monte, eu tenho que ajudar o irmão, eu tenho que ajudar o irmão. Não está acontecendo nada, bebê. Jesus quer usar o teu barco, ainda que você não pescou nada, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja desanimado, para abençoar outras vidas, porque a tua hora também vai chegar. Como chegou de Pedro. Eu fico imaginando Pedro olhando toda aquela multidão sendo abençoada, pastor Lulu, e ele lá dentro desanimado, triste, com o seu coração sangrando: não pesquei nada, eu estou endividado, como é que eu vou pagar dívida, como eu vou pagar as contas, deu tudo errado. Aí Jesus fala: Pedro, nós estamos cuidando do povo, agora eu vou cuidar de você, porque você fez a minha vontade. Volta lá, onde tudo deu errado, onde você foi no teu tempo, onde você fez do teu jeito, onde você fez da tua maneira. Senhor, mas já volta lá, porque na primeira vez você foi sozinho, agora eu estou indo contigo. Lança a rede novamente, Pedro. Aonde você foi no teu tempo, onde você fez do teu jeito, onde você falou da tua maneira, volta lá, mas volta com Jesus no teu barco, porque você vai ver o que vai acontecer. Quando Pedro lança aquela rede, no dia da maior frustração daquele homem, foi o dia da maior pescaria dele. Onde deu tudo errado na tua vida, volta lá com Jesus e lança a rede, e você vai ver o que vai acontecer. E já estava dessa mesma maneira, estava dando tudo errado para ele. A sua filha estava moribunda, e está Jesus falando: Caio, calma, eu vou abrir a porta, eu vou curar, eu vou resolver. Aí, ó, calma, eu estou no negócio. Aí vem a mulher, padecendo 12 anos pelo fluxo de sangue, já tinha gastado todo o seu dinheiro, toda a sua renda, já tinha procurado os melhores médicos, e ela percebeu que o dinheiro e os melhores médicos não poderiam curá-la, resolver aquela situação. Houve um homem na história chamado Alexandre o Grande. Este homem, perto da sua morte, ele reuniu seus generais, e este homem foi um grande conquistador de muitos reinos. E por ele conquistar muitos reinos, ele era um homem extremamente rico. Mas perto da sua morte, ele vai reunir os seus generais e ele vai fazer alguns pedidos a eles. O primeiro: no caminho do meu funeral, eu quero que você espalhe todas as riquezas que nós conquistamos até o meu sepultamento. Segundo, eu quero que você convoque todos os médicos, os melhores, que eu paguei e não conseguiram resolver minha situação. E eu quero que você coloque as minhas duas mãos por lá de fora do caixão. Os generais ficaram encucados com aquilo que ele estava pedindo e pediram uma explicação: por quê? Espalhar as riquezas. E ele falou: primeiro, porque aquilo que nós conquistamos aqui na terra ficará aqui, não levaremos nada. Segundo, eu quero que chamemos os melhores médicos, para que toda a terra venha ver que o homem, ele não tem poder de curar, o homem não tem poder de dar a última palavra. Eu quero que as minhas mãos estejam por lá de fora, vazias, porque com as mãos vazias nós viemos, e com as mãos vazias nós iremos. Juntai tesouros no céu, aonde a traça não corrói, aonde os ladrões não roubam, porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Eu fico imaginando aquela mulher diante de Jesus. Se ela ficasse no
no arraial onde ela estava, e eu vou estar adiantando por causa do horário, ela iria morrer. E se ela tivesse um ato de fé e tocar em Jesus, ela poderia ser curada. Mas ela tinha duas opções. A primeira, se ela ficasse no lugar onde ela estava confinada, ela iria morrer. Eu imagino aquela mulher, toda jovem, no seu período que fica mocinha, é mais ou menos entre os 12 anos em diante. Então eu fico imaginando aquela mulher, aos seus 12 anos, aproximadamente, ficou mocinha, foi para o arraial, junto com outras meninas que ficaram mocinhas. As meninas cumpriram aquele período ali de 3, 4 ou 5 dias ali, voltaram para suas casas. Passou um mês, passou 2 meses, passou um ano, passou 2 anos, as meninas foram ficando mulheres, voltaram, e como é que você está? Casei, está dando tudo certo na minha vida, e a outra, eu fiz a faculdade de medicina, me tornei uma grande médica, e aquela mulher confinada, há 12 anos ali, ela via todas as mulheres indo, vinham, e ela confinada, e ela tinha duas escolhas. A primeira, ficar paralisada, murmurando, chorando, entregando os pontos, jogando a toalha, ou a segunda, sair daquele arraial e ir até Jesus. Só que, para sair daquele arraial e ir até Jesus, se alguém visse ela saindo daquele local, ela iria ser morta por apedrejamento. É claro que naquela época também tinha fofoqueiro, né? Onde você mora? Tem fofoqueiro? Onde você mora? Tem algum vizinho que pode passar por uma reunião mais cedo? Para ficar, olha, chegou uma televisão na casa da irmã aí, né, pastor? Ou chegou uma televisão de 70 e eu pregar na casa do pastor Carlos. Tem alguém lá? Nesse período também tinha. E aquela mulher, ela não se importou com a multidão. Ela não se importou com o período de morrer. Porque ela entendeu que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela não conhecia Jesus, apenas de ouvir falar, mas ela não tinha intimidade com ele. Aquela mulher decidiu sair do local onde estava confinada e ir até Jesus. Quando ela toca na orla do manto de Jesus, aquele sangramento cessa, e aquela mulher, ela é curada. Pastor, aquela mulher só tocou no manto, ela não é que só tocou, ela tocou de verdade. Quantas pessoas vêm para a igreja apenas por vir? Não, eu vou lá porque quarta-feira é o culto. Eu vou lá porque quarta-feira já eu vou dirigir. Não, quarta-feira é o dia da tua vitória. Quarta-feira é o dia que você vai ter uma conversa com Jesus. Você vai tocar na hora do manto dele, você vai ser curado, as portas vão se abrir, o teu casamento Jesus vai colocar no lugar, os teus filhos vão entrar por essas portas, vão parar com rebeldia. Na quarta-feira as coisas vão acontecer na tua vida. Você tem que pensar dessa maneira. Eu vou, mas eu vou tocar no manto das obras de Jesus. Essa mulher, quando ela toca, os problemas dela cessam, são resolvidos. E agora Jesus vai resolver o problema de Jairo. Porque primeiro Jesus resolveu o problema de alguém que estava precisando mais do que ele. Porque para resolver o problema dele, bastava uma palavra de Jesus. Quando Jesus ele está com os seus discípulos dentro do bar, antes ele dá uma aula teórica. Ele ensina como é que tem que fazer. Olha, você precisa ter fé. Olha, você precisa profetizar. Olha, se você pisar escorpião serpente, nem dano nenhum você vai sofrer. Se você levantar as mãos em meu nome, os demônios vão bater em retirada. Então Jesus primeiro ele dá uma aula para o seu discípulo. Agora ele leva o discípulo para alto mar. E entre aspas ele está dormindo. E agora o mar e o vento vão se levantar. E os discípulos vão pensar que vão morrer, vão ficar desesperados. Mestre, acorda, mestre! Acorda, mestre! E Jesus e o discipulado e a EBD e o estudo bíblico. Mestre, acorda, Jesus! E foi o vento do mar. Aí Jesus, vento, mar, cala-te, aquieta-te. Aí vai falar para o discípulo: porque ainda não tens fé? Ou porque ainda são tão tímidos? Não tens fé? Perceba que para Jesus acalmar o vento e o mar da minha vida, da tua vida, ele fala o quê? Cala-te.
Aquieta-te. Duas palavrinhas. Para acalmar o maneiro. Ansiedade. Transtorno bipolar. A pressa. A precipitação para fazer, para acontecer, para resolver. Porque sois tão tímidos. Ainda não tendes fé? 4 palavras, 9 palavras. Perceba que para acalmar o vento, para acalmar o mar, para acabar os problemas que vêm contra mim e contra você, Jesus tem maior facilidade. Ele usa 2 palavras: acalma-te, cala-te, está resolvido. Enfermidade, bate retirada. Porta de emprego, vai se abrir. Casamento, está restaurado. Para resolver o teu problema, é muito mais fácil para o nosso Deus do que para acalmar o marinheiro que está dentro de mim e dentro de você. Para me acalmar e te acalmar, muitas das vezes Jesus tem mais dificuldade comigo e contigo do que para solucionar o meu problema e o teu problema. E agora está Jairo: Senhor, vamos lá, Senhor. Cara, agora vai resolver o teu problema. Quando Jesus está em direção a Jairo, veio uma grande multidão para dar uma notícia. Incomoda o mestre: a tua filhinha já morreu. Tem pessoas onde você mora que é assim, gosta de dar notícia ruim? Você sai para trabalhar um dia, pastor, sabe quem morreu? Fulano. Essa mesma pessoa, pastor, sabe quem morreu? Eu falei: meu Deus do céu, eu estou até me escondendo quando eu vejo ela assim. Existem pessoas que têm o prazer, a alegria de dar uma notícia. Então, uma multidão correu, se apressou para dar uma notícia para Jairo. Mas quem estava com Jairo era quem? Era Jesus. Quem está contigo é quem? Jesus. Se Jesus está contigo, querido, podem se apressar para te dar uma notícia triste, para contar uma derrota sua. Mas quando eles chegam lá, quem está contigo é Jesus. E Jesus, ó, sai fora. Comigo não tem isso não, comigo é só notícia boa, né? Quando nós servimos a Jesus, ainda que a nossa vitória não chegue naquele momento que nós estamos esperando, mas ela vem. E quando Jesus ele vai na casa de Jairo, ele só leva Pedro, Tiago e João. E quando ele chega dentro daquela casa, havia uma grande multidão. E quando Jesus fala: tua filha não está morta, ela está dormindo, aquelas pessoas riram. E Jesus tira toda aquela pessoa para fora. Porque quem não acredita no teu milagre, quem não acredita no teu chamado, quem não acredita no teu ministério, quem não é teu amigo, Jesus, ó, ele limpa. Só vai ficar quem ele quer. Só vai ficar quem tem o mesmo pensamento, quem tem o mesmo objetivo, quem pensa junto com você, quem torce com você. Só vai ficar desta maneira. Quem torce com Jesus, ó, ele tira. E quando Jesus ele chega na casa daquele homem, ele só usa uma palavra: agora já passou. Dali está fome. Menino, levanta. Perceba que para resolver o meu problema, o teu problema, para Jesus, não tem nenhum grau de dificuldade. O grau de dificuldade que temos somos nós. De esperar o milagre dele acontecer. O sobrenatural de Deus acontecer na minha vida e na tua vida, isso é certo que vai acontecer. Agora nós precisamos entender que é um tempo determinado para todo o propósito embaixo do céu e em cima da terra. E aqui eu finalizo. E eu não sou esse pregador que fala: ó, vou terminar. Esse terminar dele, ele vai ficar mais meia hora. Vou terminar só para acabar o teu coração e o meu coração. Havia uma grande família, uma mulher serva de Deus. E havia uma consagração na sua igreja, e aquela mulher, ela foi para a consagração bem cedo. E ela deixou em casa 5 filhinhos. O mais velho acordou mais cedo e ele viu um pozinho em cima do armário. Ele achou que aquilo ali era um suco, um refresco. E ele fez para todos os seus irmãos, acordou, deu café para eles, bebeu e deu para todos eles. Só que aquilo era suco, aquilo era veneno de rato. Mas o açúcar, ele tirou aquele amargo do veneno. E todos eles beberam. E todos eles vieram para a obra. Aquela mulher serva de Deus, ela voltando da consagração, ela vê ambulância na porta da sua casa, ela vê uma multidão na porta da sua casa. Ela não sabia o que era, mas ela sabia que algo de ruim teria acontecido. Quando aquela mulher ela chega
Na porta da sua casa, o bombeiro chama ela para conversar e vai explicando. Aquela mulher tinha mais, e ela agora vai acordar dentro do hospital, perto do ML. E quando aquela mulher ela vai voltando a si, ela vai ouvindo aquilo que aconteceu, e o enfermeiro chama ela para reconhecer os corpos, todos em cima da pedra. Aquela mulher, ela entra por aquela porta, o enfermeiro dá uma bobeada, ela chaveia, ela tranca aquela porta e ela começa a orar ao Senhor. Senhor Deus, eu te sirvo, eu sou a tua serva, eu estava na tua casa te buscando, eu estava orando, eu estava jejuando. Senhor, salva meu filho, ressuscita o meu garoto, ressuscita o meu menino, faz o teu sobrenatural na minha casa, na minha família. E aquela mulher, ela entra numa luta de oração com o nosso Deus. E no meio de luta, no meio de oração, com lágrima, até com a lágrima daquela mulher pinga em cima de uma daquelas crianças. E quando aquela lágrima pinga, uma daquelas crianças fala assim: Atim. E ela fala: Senhor, ressuscita esse daqui também, Senhor. E outra: Atim. Ressuscita esse daqui, Atim. Enfim, todas as 5 crianças voltaram à vida. O médico que atestou o óbito daquelas 5 crianças, ele não sabia o que escrever, ele não sabia o que falar. E agora está essa mulher diante daquele médico: doutor, eu não estou acreditando. Mulher, você não está acreditando? Eu vou passar aqui uma receita para você. Você vai comprar uma quantidade de caixa de leite, porque em meia hora você tem que dar um copinho de leite para terminar de tirar todo aquele veneno. Doutor, eu sou muito pobre, eu não tenho condições de comprar essa quantidade de leite que o senhor está passando. Naquele momento, aquele médico, provavelmente ele não era crente, ele estava naquela mesa, rapaz, vai dizer assim: mulher, com a fé que você tem nesse teu Deus, se você pedir a ele vai fazer um encanamento na tua caixa d'água, vai jorrar leite da tua bica. Eu não sei você, mas eu sou do tempo que ele acredita em milagre, eu acredito no sobrenatural de Deus. Se ele não vai fazer na tua vida, descansa o teu coração, porque vai acontecer, já está acontecendo. Jesus está vindo na tua casa, Jesus está vindo na tua família. Quando você chegar em casa, você vai ter uma boa notícia através da tua vida neste lugar. Algo no mundo sobrenatural, algo no mundo espiritual está acontecendo, e você vai colher o fruto da tua vida aqui nessa noite. Amém? O mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, o mesmo Deus que curou a mulher que padecia com fluxo de sangue, esse mesmo Deus se encontra aqui nesta noite. Da mesma maneira que Jairo se prostrou aos pés dele, se prostra nessa noite. Da mesma maneira que aquela mulher tocou na hora do seu manto, toca nesta noite, porque o Senhor está aqui. E Ele está aqui para te dar vitória. E essa é essa oportunidade em nome do Senhor.